Olá, segundo ano! Na nossa aula de ciências hoje nós vamos estudar um pouco sobre animais domésticos e silvestres. Então vamos lá. Você já percebeu que não temos leões ou onças em casa? Que preferimos outros como cachorros, gatos ou peixes? Por que o leão, a onça e outros animais não podem estar em um ambiente doméstico? Essa explicação será o assunto dessa aula. As diferenças. Veremos nesta aula uma diferença importante entre grupos de animais, os animais domésticos e silvestres. As diferenças entre eles não são de estrutura do corpo ou formas de locomoção, como vimos na aula passada. Desde os tempos mais antigos, o ser humano sempre conviveu com os animais. Esta convivência poderia ser muito próxima ou uma relação mais distante, onde os animais ocupavam um espaço pouco frequentado pelos seres humanos. Animais domésticos. Os animais domésticos são aqueles que o ser humano trouxe para o seu convívio. Esta convivência de milênios é marcada por cumplicidade e harmonia entre as duas partes, ser humano e animal. Aqui nessa imagem nós temos alguns exemplos de animais domésticos, tá? Podemos citar cachorros, gatos, galinhas, tá? Patos, coelhos, pássaros, peixes, entre outros. Obviamente, a domesticação animal se deve a diferentes razões: companhia, segurança, transporte, alimentação, entre outros. Muitos desses animais não sobreviveriam longe do convívio doméstico. Algumas raças de cães e gatos sequer são encontradas na natureza. Outras foram domesticadas há centenas de anos e muitas vezes acabaram se misturando, gerando outros animais. Aqui nós temos uma imagem de um cachorro da raça labrador. Aqui nós temos um comentário da régua. O labrador foi domesticado e é usado como companhia e no auxílio de pessoas deficientes físicas, porém já foi usado como cão de caça. Como falamos, os motivos da domesticação são muitos. Alguns animais são domesticados para alimentação, tanto para fornecerem um alimento, carnes, como na oferta de seus produtos, leites, ovos, lã, entre outros. Aqui nós temos a imagem de uma vaca, animais que fornecem carne e leite. Temos opções pouco comuns de domesticação, como alguns anfíbios e répteis, sapos, cobras e lagartos, por exemplo. No entanto, alguns anfíbios são criados para que possamos obter a carne, como acontece com espécies de rãs. Outros animais são domesticados para serem usados no transporte. Esta é outra relação muito antiga e que apresenta algumas variações, dependendo dos locais onde estes animais vivem. Podemos destacar a lhama, usada em locais da América do Sul e que é usada no transporte de alimentos, os camelos, usados em parte da África e do Oriente Médio, além dos famosos cavalos, burros, asnos e jumentos, muito conhecidos aqui no Brasil. Tá? Aqui nós temos a imagem de cavalos usados como transporte e nós temos a imagem de lhamas, que são mamíferos, tá? Usados principalmente no transporte de mercadorias em países como Bolívia e Peru. Animais silvestres. A palavra silvestre vem de selva. Não significa que todos os animais silvestres vivem na selva. Significa que eles vivem nos seus ambientes originais, ou seja, não foram e não são domesticados. Podemos citar leões, tigres, onças, elefantes, javalis, rinocerontes, hipopótamos, jacarés, muitas aves, cobras, lagartos, inúmeros peixes, entre tantos outros exemplos, tá? A seguir, alguns animais silvestres encontrados em regiões africanas. Aqui nós temos alguns animais silvestres. Devemos respeitar o habitat de cada animal. Muitas vezes tentamos manter um animal próximo ao nosso convívio, sem conhecer o seu verdadeiro ambiente. As cobras e lagartos, por exemplo, são animais silvestres e precisam de seus ambientes originais, assim como a maioria das aves que precisam voar e ter espaços naturais. A atenção deve ser permanente.
Alguns grupos de animais possuem espécies feitas para serem criadas de maneira doméstica, como certos peixes e aves. Outros animais podem viver de maneira doméstica ou livres na natureza, como as lhamas, tá? As lhamas que eu acabei de falar, esse animal aqui, tá? Aqui nós temos a imagem beta. É um tipo de peixe usado em aquários domésticos, tá? Então é isso. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.